dia, meus amados e amadas. Aqui vos fala o pastor Itajaci Batista Mendes, membro da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Quero convidar você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O estudo do trimestre, aqui em nossa igreja, estamos estudando o ABC doutrinário. E hoje estamos na terceira lição, estudo número 3, que fala sobre a santificação. E o texto proposto para este estudo está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Mas eu convido você nessa hora a estarmos orando, pedindo a Deus a direção para este estudo e que tudo que há de ser falado e feito aqui seja unicamente para a honra e glória do nome de Deus e que possamos sair desse estudo mais aprimorado no que Deus tem a fazer para conosco nesse tempo. Oremos. Pai Santo, Pai querido, em cuja presença nos encontramos, somos gratos a Ti por mais esta manhã que Tu nos concede, ó Pai, de podermos estar junto com nossos amados irmãos, estudando porção da Tua Palavra, que Tu abras, ó Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, e que aquilo que há de ser passado para os irmãos possa encontrar guarida em cada coração que há de participar desse estudo e aqueles que futuramente participarão. Continue abençoando, Pai, a Tua igreja, a Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, Teu servo pastor Crepe na direção da igreja, toda a membresia de modo geral, que juntos possamos ser mais fortes, juntos possamos ser relevantes nesse tempo. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e minhas amadas, nós temos como tema, para esse estudo neste domingo, na lição de número 3, a santificação. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos e minhas queridas, nós já vimos que o arrependimento é a mudança de mente e de atitude. É um passo decisivo na salvação. Mas esta também tem um aspecto progressivo de transformação constante para experimentar cada vez mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, na verdade. É a renovação da mente do salvo para torná-la cada vez mais chegada à vontade de Deus. E iniciando esse nosso estudo, nós podemos ver que o que é santificação, a definição de santificação. A ideia de santo na palavra de Deus inclui dois aspectos, o de retidão e o de separação. E o conceito de retidão está implícito na pessoa do próprio Deus. Deus ele é reconhecido e proclamado santo, com muita reverência e humildade. E nele não há sequer sombra de variação. E o conceito de separação acentua o contraste entre o anátema, que é o separado para a destruição, e o santo, separado para Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo de 1 até o 6, nós vamos estar lendo para os irmãos, diz assim: Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas e a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os
garceus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os herveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirá. Não fará com elas conserto, nem terás piedade delas. Nem te apacentará com elas, nem aparentarás com elas. Não dará tuas filhas e teus filhos, e não tomará suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo a sua imagem de escritura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Vemos aí, meus amados, que ser santo é ser separado para Deus. E ao ser salvo, o crente foi separado para ser de Deus, para ser santo para o Senhor e ser sua propriedade exclusiva. Então Deus, ele, nesse texto que nós lemos, fala que o povo de Deus foi separado, era um povo em menor número, mas Deus assim o fez, separou para que eles pudessem ser santos. E nós podemos ver que essa ideia de ser santo na palavra de Deus, ela abrange alguns aspectos, né? Esses 2 aspectos, que é o conceito de retidão, que está implícito pelo próprio Deus, e também o processo de santificação. A santificação, ela é a separação para Deus, porque principia na regeneração, no novo nascimento, e dura a vida toda do crente aqui na terra, pela ação do Espírito Santo que habita no salvo e pela vontade do regenerado. Nós vemos aí que é pela vontade, né, do salvo e pela vontade do regenerado. Então nós precisamos, meus amados, entender que em todo tempo nós estamos assim nos santificando, estamos assim nesse processo de santificação. Nós podemos ver na palavra de Deus em Filipenses no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós vemos aí que o comentarista, ele faz uma comparação que essa vontade, né, de Deus para conosco é qual a memória de um computador, cujos dados vão sendo alterados pelo Espírito Santo de Deus e passam a oferecer respostas diferentes, cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Aí nós podemos ver que na nossa vida, de um modo geral, como servos, como crentes, como salvos, como pessoas buscando a santificação, como regenerados, há momentos de baixo, altos e baixos, porém será um processo ascendente. Nós vamos estar cada dia buscando realmente e tendo direito a essa santificação. Nós vemos que o comentarista fala que a luta pela santificação é interessante porque na vida do salvo acontece uma luta constante entre a velha natureza
com aquele resquício, né, do pecado, luta contra a nova natureza resultante da salvação. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo diz, né, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. E nós podemos ver em Romanos 7, percebemos que o apóstolo também quase chega à raia do desespero, quando ele está ali falando ali à igreja em Roma, e ele fala sobre ter a vida santa. Ele busca realmente que os crentes, os novos convertidos, pudessem realmente se separar do pecado. E nós vemos que o apóstolo, ele, no seu interior, no seu homem regenerado, ele tem prazer na lei de Deus, mas em seus membros ele guerreia, né, contra a lei que o mantém prisioneiro do pecado. E nós também não somos diferentes nesse tempo. Precisamos a cada dia, né? Alguém disse que precisamos a cada dia matar um leão. E é a verdade. A cada dia nós estamos nos regenerando, nos santificando, uma luta constante. E nós podemos ver que assim como na salvação, também na santificação, Satanás ele luta contra Deus. Ele vem a cada dia, né, tentando nos estragar, cada dia tentando nos tirar do foco. Mas Deus está sempre em nosso socorro. Deus está sempre nos guardando, sempre nos protegendo, nos tirando, né, das setas do inimigo. E a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo, né, de número 31, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós temos essa certeza de que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, quando nós temos essa certeza de que Deus está sempre conosco, nós sabemos que nada vai fazer que nós nos desviemos do foco. E nós podemos ver também no próximo tópico, fala sobre a vitória na santificação, que diz que após a confissão da quase derrota do capítulo 7 de Romanos, vem o cântico de vitória do capítulo 8. Aquele que é de Cristo tem o seu Espírito, o Espírito Santo. É nele que o salvo vive. E o Espírito Santo habita no crente e ajuda ele na fraqueza, intercede com gemidos inexprimíveis, tão profundo que não pode ser expresso em palavras. Ele intercede pelos santos para que obtenham a vitória na luta pela santificação. Romanos capítulo 8, também versículo 26 e 27 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muito interessante. Nós sabemos que muitas das vezes nós estamos fracos, mas o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E assim, o Espírito Santo está sempre intercedendo com gemidos inexprimíveis. Aí nós podemos entender que não há mais acusação contra os santos de Deus. Os salvos por Cristo foram justificados por Deus. Ninguém tem coisa alguma, ninguém nem coisa alguma pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, no versículo 39, diz: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? Nós temos essa certeza, nós temos essa consciência de que servimos a um Deus todo-poderoso e que batalha a nossa batalha e que está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de tudo aquilo que
porventura venha contra nós. Nós podemos ver também, meus amados, no próximo toque, fala sobre as manifestações da santificação. Primeiro é pelo fruto do Espírito, porque após apontar as obras da carne, da natureza não regenerada, o apóstolo Paulo, ele define o fruto do Espírito Santo lá em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 25, nós vamos ver, né, aqui o apóstolo Paulo relatando assim os frutos do Espírito, e nós podemos ver muito interessante. Eu vou estar lendo para os amados, diz assim, capítulo 5, 19 até o 25, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que o que as cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então aí, eis aí, né, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, nós podemos ver, meus amados, que o que acontece com o fruto de uma árvore pode acontecer na santificação também. O comentarista ele nos dá essa ideia, né? Quando ele diz que num fruto de uma árvore pode ocorrer ao mesmo tempo, né, gomos maduros e deliciosos e alguns gomos que ainda estão azedos e não estão amadurecidos. É o que acontece com crentes. Muitas das vezes existem aqueles crentes que já estão firmes, estão constantes, estão abundantes na obra, mas tem aqueles crentes que ainda estão meio azedos ainda estão em processo de santificação. Então precisamos também ter paciência com eles, e nós precisamos entender que a santificação ela é um processo pelo qual o fruto vai se tornando igualmente amadurecido em todos os seus gomos, e o Espírito Santo vai dominando todos os compartimentos da vida cristã. Então a cada dia nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, a cada dia nós vamos nos santificando mais e mais. E nós podemos ver também que por uma vida sem pecado, nós precisamos a cada dia buscar ter essa consciência de que precisamos pecar menos a cada dia, porque o pecado nos rodeia. Nós sabemos que o apóstolo João ele diz que meus filhinhos, né, seus pecados são perdoados por amor do meu nome. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Mas nós vemos que ele afirma que ele está escrevendo a filhinhos, para que, quando ele diz que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que maravilha nós sabermos que temos alguém que está atento a nós, está atento à nossa realidade de vida, porque nós somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. E nós sabemos que se pecarmos, né, o Pai ele está ali como advogado, né? Jesus está ali como advogado,
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. É muito triste, né? Quando nós vemos as pessoas que pecam e se aprofundam, né, no lamaçal do pecado. É que porque muitas das vezes ele não buscou ter uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida de santificação. Então nós vemos que ao examinarmos esse texto com atenção, nós podemos traduzi-lo assim: para que não vivais no pecado, mas se alguém pecar ocasionalmente, esta é a diferença. O crente, ainda que possa pecar, não tem prazer em pecar e não deseja viver no pecado. E pela ação do Espírito Santo e pela propiciação de Jesus Cristo, ele foge de uma vida de pecado. Concluindo, né, nós podemos entender que, assim como em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo roga e suplica pela compaixão de Deus, que o cristão não seja e não siga, né, assim os padrões do mundo, e nem se amode a eles, mas que vá se transformando constantemente, né, pela renovação da sua mente, para que ele possa realmente experimentar a sublimidade da vontade de Deus. E aqui o comentarista deixa um pensamento quando ele diz: salvo por Cristo Jesus, busco a atuação do Espírito Santo que habita em mim, para que a cada dia eu possa ser muito mais parecido com Cristo e estar mais próximo de Deus. E aqui também o comentarista deixa algumas perguntas para revisão. Ele diz: como se chama o aspecto progressivo da salvação? Qual o conceito bíblico de santo? Como se dá a santificação? Descreva a luta íntima do cristão. Como alcançar a vitória na santificação? Qual a ação do Espírito Santo na santificação? O que se entende por fruto do Espírito? Por que nem sempre tudo que somos está santificado? O crente peca? Qual a diferença entre pecar e viver pecando? Que nós saibamos, meus amados, discernir isso tudo e que possamos, a partir desta lição, entender que a cada dia nós precisamos buscar a santificação, porque lá na frente, né, o apóstolo Pedro já diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. Então que possamos tirar essas lições para nós e que neste domingo tenhamos o restante domingo na presença de Deus, guardado, protegido e dirigido por Deus. Deus, pois, vos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos por esse estudo que ora aqui participamos, que tu continue abrindo nossa mente, nosso entendimento, para que entendamos realmente o processo de santificação em nossa vida. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.